ver se está na gravação. Está. E aí, rapaziada, beleza? Mais um videozinho aí no canal aí, trazendo aí uma resposta de um inscrito que fez. Então, como a pergunta, né, que foi feita, ela precisa de uma resposta complexa e grande, fica praticamente inviável escrever um textão gigante para responder essa questão. Então, melhor gravar um vídeo, certo? Um inscrito perguntou o seguinte: uma estação estacionária GSM, como explicar a instabilidade de sinal, né, que ela tem? Tem um vídeo no canal que eu falo sobre estabilidade de sinal em questão de movimentação, né, principalmente em rastreadores. Em movimento você pode perder sinal por causa de questões geográficas, regionais, né, e outras coisas. A pergunta dela foi interessante, porque esse problema que acontece está relacionado a questões climáticas e solares. Tá? Então é uma parte muito mais complexa do que somente um movimento, tá? Do que somente um deslocamento terrestre, tá? Então vamos lá. Esse vídeo ele vai ficar um pouco longo. Eu vou andar até um pouco mais devagar na pista para poder explicar com bastante detalhes para você entender o porquê que isso acontece. Qualquer tipo de conexão sem fio, ela é utilizada por frequência de rádio, tá? E alguns equipamentos eles funcionam numa determinada faixa, numa determinada frequência alta ou baixa, tá? Acima de 900 MHz, acima de 1200 MHz, né? Abaixo de 700, 200, 400, 150, 140 e por aí vai. Deixa eu baixar a viseira para poder não dar ruído. Então, toda conexão sem fio, ela trabalha por frequência de rádio, tá? A torre de celular, ela trabalha por uma frequência de rádio determinada ali, especificada pela Anatel para funcionar naquela faixa, né? Normalmente, uma frequência de uma torre, ela varia entre 900 a 2400, tá? Isso depende muito. Quanto maior a frequência, maior a qualidade do sinal, tá? O que é frequência? Frequência, gente, eu tô falando essas coisas assim antes de explicar o porquê que acontece, para vocês compreenderem, tá? Muita gente reclama: John, seus vídeos são muito longos. Cara, o vídeo é longo, mas tem explicação. Então tenha paciência de assistir até o final que você vai conseguir entender. O que é frequência? Cara, a frequência de rádio são emissões de ondas eletromagnéticas que ele gera uma curva, né? E essa curva, ela determina a frequência, tá? Frequência é o tamanho da onda dessa curva. Vamos lá, o tamanho de onda da curva. Uma frequência, ela emite uma onda positiva e negativa em relação ao ponto zero, tá? Imagina uma linha horizontal, assim, tá? E o ponto positivo, ele sai do zero e sobe, e o ponto negativo desce. Isso nessa linha horizontal, ponto zero.
cada vez que essa curva sobe e desce, ela é um ciclo de frequência, tá? Ela vai subir uma vez e vai descer, vai subir e vai descer, vai subir e vai descer. O número dentro de um determinado espaço, o número de vezes que essa onda sobe e desce, ela é o seu número de frequência, tá? Vamos dar um exemplo para você entender. Um exemplo. Eu tenho uma linha horizontal ponto zero em 400 MHz, tá? O meu traçado de espaço, ele está em 1 segundo. Então eu tenho um traço de 1 segundo. Para eu ter uma frequência de 400 MHz, essa curva ela tem que oscilar positivamente 400 vezes dentro desse espaço de 1 segundo. Isso é a frequência de emissão, ok? Então você já sabe que o que é uma frequência, beleza? Então, torre de celular, torre de telefonia, qualquer tipo de torre, ela funciona através de emissão de frequência de rádio. O que vai determinar a qualidade daquele sinal é exatamente a quantidade de frequência que aquela rede está operando, tá? A rede, ela quando opera numa determinada frequência, ela não muda o seu número de frequência, ok? Ela continua sempre enviando sempre o mesmo número de curvas na régua, ok? Vamos lá agora, uma estação estacionária GSM, por que ela perde qualidade de sinal se ela não estar em movimento? Há duas explicações para poder exemplificar. Primeiro, questões climáticas. Como a frequência de rádio, ela é uma frequência eletromagnética que é gerada através do módulo gerador de frequência e é emitido, né, através da antena que tem na torre. Então ela vai emitir uma faixa eletromagnética em linha reta, ok? Unidirecional para uma determinada área. Essa faixa, esse filete que é emitido pela antena, ele tem uma potência estabelecida, regulada, e essa potência é o que vai determinar a distância percorrida por este sinal de rádio. A questão climática, ela gera ondas eletromagnéticas estacionárias, tá? Essa onda eletromagnética estacionária altera a curva dessa onda emitida pela antena, tá? Ela, ao invés de subir linear e descer linear, ela sobe e dá uma falhada, entendeu? Uma falhada como? Ao invés dela subir linear, subir em linha reta e descer em linha reta, ela sobe trepidando, vamos dizer assim, tá? Para você entender um português mais claro. Ela sobe trepidando, ao invés de subir uma linha reta, ela sobe fazendo assim, ó, trepidando. Isso faz o sinal perder qualidade, tá? Por que isso acontece? A onda eletromagnética estacionária do clima, que é gerada através de vento, muitos ventos geram esse tipo de problema, tá? Tem uma outra onda também que gera esse outro tipo de problema, é chuva, porque quando é formado nuvens de chuva, essas nuvens, elas são carregadas com partículas positivas de energia, tá? A Terra,
ela tem partículas negativas. E o raio é formado através da junção, né, do encostamento dessas partículas. Muita gente acredita que o raio ele cai de cima, mas na verdade ele não cai de cima, vamos dizer que ele cai de baixo. O raio ele surge de baixo para cima. O princípio da eletricidade, o princípio do descarregamento de eletricidade, ele se dá pelo fator de a energia procura o caminho mais fácil, ok? A energia descarrega pelo caminho com menos trabalho, com menos dificuldade, ok? Então, conforme está chovendo, né, bastante, com nuvens carregadas de energia, né, que essa energia é gerada através do vento. Vocês já fizeram o experimento escolar de passar o pente no cabelo e o pente ficar energizado. Isso é chamado de energia estática. É gerado através, né, do contato por fricção. E o vento, quando ele encosta, quando ele bate nas paredes dos prédios, nos postes e qualquer outra construção mais alta, ele gera uma eletricidade estática, tá? E essa eletricidade estática, ela se acumula na nuvem carregada de chuva. Então, com esse carregamento, com esse acúmulo de energia na nuvem, a Terra, ela também tem ali as suas partículas negativas, e ela vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, e ela começa a subir o nível, tá? Começa a subir o nível. É muita partícula, você não vê, mas é muita partícula, vai subindo, subindo, subindo. Chega uma hora que essa partícula, ela chega a um ponto de altura onde ela aproxima da altura que está as partículas positivas que estão na nuvem, tá? Quando isso acontece, ele toca o limite da partícula positiva em cima, com as partículas negativas embaixo, tá? A energia, ela faz um choque elétrico, tipo um curto, e ela vai procurar o descarregamento pelo ponto de menor resistência. É aonde surge o raio. O raio, ele é o descarregamento da partícula positiva que está na nuvem, tá? E esse descarregamento de energia é gigantesco, passa dos milhões de volts, entendeu? É muita coisa, muita coisa. Teve um cientista aí, o Nikola Tesla, que conseguiu fazer a medição de uma descarga elétrica de um raio através de experimentos controlados em laboratório, e ele chegou a uma carga aproximada de 1.200.000 volts de descarregamento em 0,03 segundos. Meu irmão, é 0,03 segundos, uma descarga de 1.200.000 volts. Tem noção da potência dessa energia, né? Então, voltando aí, agora que já explicou a relação climática, você já compreende que dia de chuva, o teu sinal ele vai perder qualidade, né? Dia de muita ventania, você já sabe que vai perder qualidade, justamente por causa disso, já do problema climático, gerar um campo magnético de carga estática, e essa carga estática vai interferir na curvatura de emissão do sinal de radiofrequência, porque os dois são feitos de eletricidade. Então, uma eletricidade vai interferir na potência da outra justamente por causa da sua potência. Se o sinal
de emissão de radiofrequência for uma potência superior à eletricidade estática do local, ele não vai sofrer muita interferência. Agora, se a potência do sinal da radiofrequência for igual ou menor que a eletricidade estática do local, ele pode sim perder qualidade e sofrer interferência. Beleza? Agora vamos à explicação solar. Explicação solar é o seguinte: não sei se vocês já viram, já leram reportagens sobre a chuva de raios solares, né? Ou então as emissões de raios solares podem danificar equipamentos eletrônicos na Terra. O que acontece? O Sol, ele gera uma energia muito grande, tá? Muito grande, e ocorrem explosões continuamente na superfície do planeta, tá? Do planeta não, perdão, da estrela, porque Sol não é planeta, Sol é estrela. Então, essas explosões algumas vezes atingem a Terra, tá? Para você ter uma ideia, o Sol está a 147 milhões de quilômetros da Terra, tá? A luz solar demora 8 minutos para chegar na Terra. Então, quando você está na praia tomando um sol, na verdade, aquele sol ele já foi emitido da estrela há 8 minutos atrás. Se o Sol algum dia explodir e ele desaparecer, a humanidade no planeta Terra só vai descobrir isso 8 minutos depois, tá? Então, com essa emissão dos raios solares, há um campo magnético também emitido junto com essa onda, tá? E esse campo magnético solar, ele é muito forte, capaz de destruir equipamentos eletrônicos. Destruir como? Vocês já viram muito filme de ficção científica, principalmente o filme Matrix, que fala exatamente sobre isso, tá? O que o filme fala? O filme diz que eles têm uma arma de defesa contra os sentinelas que é chamado de PEM, pulso eletromagnético. O que é o pulso eletromagnético? Nada mais é do que uma emissão de energia concentrada, tá? Emissão de energia concentrada com uma potência tão elevada que é capaz de destruir qualquer equipamento eletrônico, literalmente, tá? Ele vai queimar os componentes eletrônicos desse equipamento que for atingido por esse pulso eletromagnético, tá? É uma concentração de energia muito grande. Então, o campo magnético gerado em volta daquela explosão, ele tem uma potência e tão grande que ele vai derreter os componentes eletrônicos do equipamento, tá? O raio solar, a explosão solar, ela tem uma potência equivalente ou maior, tá? Em 2014, se não me engano, 2012, 2014, houve uma explosão solar na superfície da estrela, que os cientistas estavam, fazendo monitoramento e acompanhamento do Sol continuamente, e eles viram essa explosão, tá? Eles conseguiram captar essa explosão e fizeram uma gravação de vídeo dessa explosão, tá? A explosão, ela liberou uma energia que ela formou uma labareda de fogo que tinha mais ou menos 100 ou 200 mil quilômetros, tá? Imagina uma explosão solar
onde gera uma labareda de fogo de 100 mil quilômetros de comprimento, tá? Os cientistas estimaram que a potência da explosão é equivalente desse evento que teve no Sol. A potência de explosão foi equivalente a 300... Vai funcionar. Hoje até 5 horas. Demorou, traz aí que a gente vê. Já é, valeu, falou, cara. A explosão foi equivalente a 200 mil bombas nucleares que foi jogada em Hiroshima, no Japão, na Segunda Guerra. Tem noção do tamanho da potência dessa explosão, tá? Os cientistas estimaram que essa explosão, ela atingisse a Terra, tá? Essa onda de explosão fosse atingir a Terra, mas depois eles descobriram que, na verdade, essa explosão ela foi concentrada para uma direção que a Terra ela não foi atingida, tá? Não seria atingida por essa explosão. Então, essa questão da Terra ser atingida, ela foi descartada, né? A gente conseguiu se livrar disso, mas os cientistas disseram que caso a Terra fosse atingida por essa onda de explosão que aconteceu no Sol, teria graves problemas e acidentes gravíssimos. Seria capaz até de derrubar aviões, tá? Caso essa onda de explosão chegasse aqui na Terra. Mas derrubar avião não é exatamente derrubar o avião fisicamente. Essa onda de explosão estava trazendo uma carga eletromagnética tão carregada que ela apagaria os instrumentos que faz o avião voar. Então o avião ele se desligaria no ar, voando, e cairia sem controle nenhum, sem nenhum instrumento para poder auxiliar ali os pilotos a tentar controlar a aeronave e possivelmente fazer um pouso de emergência. Beleza? Então o vídeo ficou bem longo, eu já cheguei aqui na loja, o vídeo ficou bem grandão, mas vocês conseguiram entender por quê, como que acontece uma estação estacionária GSM perder sinal. 2 fatores: fator climático e fator solar. Os dois geram ondas de campo eletromagnético que fazem interferência nas ondas de rádio, e agora você já sabe como é que é, o que é onda de rádio e por que causa esse tipo de problema. Beleza? Então o vídeo acabou por aqui. Vou preparar aqui as coisas aqui na loja, tá? E até mais, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!